Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje vamos falar sobre essa junção entre Itália e São Bernardo do Campo, e você que está nos assistindo pode falar, nossa, mas o que será que tem a ver? É o que nosso convidado de hoje vai nos contar, Pier Luigi, que está conosco. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por falar conosco. Obrigado a você, é um prazer estar aqui e contar alguma coisa, né, sobre São Bernardo. São Bernardo, como todo o ABC, a colônia italiana é muito presente. E quando eu vim ao Brasil, em 1947, eu tinha 3 anos e meio naquela época, nós viemos para Santo André, na propriedade da época de um primo que nos convidou. E quando chegamos já tivemos um entrosamento já com algumas pessoas, todos já tinham uma descendência italiana, muitos sobrenomes a gente percebia. Depois de lá nós viemos nos anos 50 em São Caetano do Sul, aqui. Nos anos 50 eu fiquei aqui até 1963. Fiz o colégio primário, o ginásio e o curso clássico. Depois nós fomos para São Bernardo, que o meu pai me convidou na época, e nós tínhamos um sócio, Silvério, e nós compramos uma empresa em São Bernardo, e de lá nós começamos a nos entrosar mais dentro da colônia italiana. Principalmente o meu pai. O meu pai, mais ou menos nos anos 80 e pouco, ele foi convidado pelo consulado italiano para ser correspondente consular da Itália em São Bernardo do Campo. E depois eu o sucedi, porque quando ele chegou aos 70 anos, a regra é que ele tinha que deixar o cargo. Então ele me indicou e eu cumpri um outro mandato de 6 anos, mais ou menos aproximado. Mas São Bernardo nós simpatizamos imediatamente, não só pelos italianos, mas por todas as outras origens de espanhóis e o pessoal do norte, todo mundo que veio para trabalhar na indústria automobilística, todo mundo se amalgamou, foi uma simpatia total e todo mundo era muito vivo na época. E o meu pai, na época, ele fundou a Brasília Itália, o nome já diz tudo, Brasil e Itália, né? E, digamos, numa inspiração de um primo da minha mãe que morava na cidade de Maróstica. Então, eles formaram essa irmandade que existe e é muito prestigiada. Tanto é que você vê, quando você vai a São Bernardo, a praça principal tem Praça Città di Maróstica, que é uma homenagem. Então, meu pai participou desde o início da fundação da Brasília Itália, depois de todo o entrelaçamento que houve e depois as visitas. E essa cidade de Maróstica, para quem ainda não ouviu falar, é uma cidadezinha muito pequenininha, 15 mil habitantes, da região do Vêneto. E lá, a cada 2 anos, eles organizam uma partida de xadrez com figuras ao vivo na praça. É tão famosa que eles já fizeram a cada 2 anos, quando não tem um espetáculo, eles viajam o mundo. Então já se apresentaram na Austrália, nos Estados Unidos, se apresentaram na Espanha, em vários países europeus. E uma vez, na época, o prefeito, eu acho que era Aron Galante, nessa época, eles fizeram uma apresentação onde são os estúdios da Vera Cruz, que hoje o Sesc e Senac parece que está fazendo um projeto lá muito grande. Então, a minha vivência e com meu pai o tempo inteiro era sempre, na época, a gente ajudava a eles conseguirem a nacionalidade italiana. Então, além disso, as festas todas que foram organizadas, a gente participava. Enfim, foi um período de grande intensidade e até hoje as colônias no ABC são bastante ativas, a gente sabe, São Bernardo, Santo André, o que nos deu muita alegria, né? São Bernardo, especificamente, tem muito dessa tradição, inclusive gastronômica,
por conta da tradicional rota do frango com polenta, né? Exatamente. Quem nunca, ou aqui da região, seja de Santo André, ou de São Bernardo, ou de São Caetano, ou até mesmo da capital e outras cidades, né? Acabavam vindo muito para São Bernardo do Campo, justamente para comer, para degustar aí uma série de restaurantes históricos nessa rota, né? Isso mesmo. É uma pena, né, Mariana? Porque hoje praticamente a maioria dos restaurantes fecharam nesse vale. Eu quando cheguei, eu lembro que os italianos, depois de almoçar, fazer aquela comida maravilhosa, o frango com polenta, aquela coisa, eles iam jogar bote. Então você tinha um pedaço da Itália lá, né? Mas, enfim, evolução, vieram todas essas outras correntes migratórias internas, né, que trouxeram uma força, uma prosperidade, né? Sim. Eles que fizeram a Volkswagen, as grandes automobilísticas, né? E até o presidente da República veio de lá, né? Dessa conjugação, né? Dessa harmonia que São Bernardo sempre respeitou e até hoje respeita, o que eu achei excelente, muito bom. Gosto muito de lá. Mantemos ainda uma empresa nossa lá até hoje, já fizemos 62 anos em São Bernardo com a empresa. Hoje eu estou sozinho, meu pai, meu sócio já nos deixaram e já estou, de certa forma, treinando um pouquinho a minha filha, porque os meus filhos, cada um teve um outro curso para outras coisas e estamos aí, estamos gostando. E hoje qual é a presença, Pierre, dessa colônia que era tão grande, que era tão presente lá atrás, em termos de cultura, em termos de tradição em São Bernardo? Muito ativa, Mariana, muito ativa. Tanto é que essa irmandade proporcionou uma grande relação com um cantor italiano de nome Appo Ambrosi. O Appo Ambrosi, ele começou na Itália, ele começou a ser muito conhecido quando tinha um personagem que chamava-se Topo Gigio, que era um ratinho que ficava no ombro dele, e ele foi o primeiro personagem, o Topo Gigio, que foi apresentado na televisão italiana, foi com o Appo Ambrosi, que é um autor, é um poeta, autor de letra. Então, na parte, vamos chamar cultural, da Itália, Marossica e São Bernardo tem uma via muito forte. Por exemplo, vêm escritores de Marossica lançar livros em São Bernardo. Vem o coral já se apresentaram aqui em São Bernardo. O Appo já veio umas 2 ou 3 vezes. Depois já fizeram também provas ciclísticas. E depois fizeram exposições de cerâmica, porque na região de Marossica tem uma cidadezinha menor que chama-se Nove, que é famosíssima na Itália por fazer uma cerâmica de altíssima qualidade. Então, é muito vivo essa troca, e principalmente porque hoje pequenas empresas, como é o caso até da minha, em São Bernardo, que ainda sobrevive, às vezes tem muito contato com os pequenos industriais italianos, porque na Itália, você sabe, não tem grandes empresas, são muito pequenos e especializados, empresários com grande criatividade, que fazem coisas que merecem o selo Made in Italy, mas têm grande conhecimento e tradição e ensinamento, o que está acontecendo no contato com São Bernardo, que felizmente os prefeitos que têm vindo nas suas sucessões têm dado muita, vamos dizer, incentivo e também muito apoio, e enxergam bem isso. Então, a gente se sente muitíssimo bem aqui em São Bernardo, no ABC também, que a gente sabe, ver São Caetano, Santo André, devido mesmo a essa vamos chamar assim, essa integridade que tem as pessoas com essas descendências latinas, né, que são muito influentes. E quando a gente fala de encontros, jantares, né, tudo isso com a temática italiana também, uma coisa que é muito presente, né, e que traz aí toda essa tradição de festa, alegria italiana. Verdade. Existe sim. Eles se organizam muito, eles fazem muito jantar. Tem a tal da festa de São Bartolomeu em São Bernardo, por exemplo, que é uma coisa espetacular, né? É um dia que todo mundo se confraterniza, eles se reúnem
em forma de um grande piquenique, e todo mundo apresenta os seus pratos, né? Ele traz as tradições de cada região da Itália, porque vamos dizer, é uma quantidade enorme de descendentes de regiões diferentes da Itália, que convivem, vamos falar, em São Bernardo, né? E estão lá, então ainda tem, apesar dos grandes terem desaparecido, tem outros restaurantes pequenos, cantinas menores, mas de muito boa qualidade, que seguem essas linhas da comida, algumas que são muito afinadas na pasta, outras nos assados, enfim, está muito e vivamente representado em São Bernardo, principalmente. Essa culinária, essa parte gastronômica, né, de São Bernardo, que é justamente uma das partes de turismo, inclusive aqui da cidade, né? Tem o turismo industrial, tem também, né, o turismo gastronômico, e tem, como você mesmo disse, uma série de cantinas realmente que estão aí nesse top, nesse ranking, que vale a pena e que atrai pessoas até hoje de outras cidades vizinhas. Perfeito, isso mesmo. Agora, para a gente se encaminhar para o final, eu gostaria que você falasse para a gente a importância de valorizar esse intercâmbio, né? Você já falou aí o quanto abre-se esse leque, né, em termos de não só cultural, mas de possibilidades econômicas, esse intercâmbio entre empresas, mas quanto é importante cada vez mais avançar e aumentar essa valorização dessa integração entre São Bernardo e a cultura italiana. Olha, São Bernardo ele tem uma tradição e um talento muito grande para esses tipos de, vamos dizer, de incentivos, né? A gente sabe pelo meu próprio filho que quando ele se formou, em economia, então o primeiro emprego dele, por exemplo, foi no Banco de Boston naquela época. E ele estava muito queriam que ele tocasse. De repente, eu e a minha mulher, nós viemos de uma viagem que nós fizemos para a Itália e nós gostamos demais das sorveterias e do sorvete, daquela coisa da Itália. E a minha mulher se entusiasmou na época e disse assim, eu gostaria de fazer uma sorveteria em São Bernardo. Eu falei, você está doida? Ela não tinha nada a ver com o ramo. Ela foi bailarina clássica durante 25 anos ou mais no Teatro Municipal, estava deixando a carreira dela, pois ela veio e o meu filho, quando ela começou, o meu filho viu, imediatamente eles se integraram e numa parceria maravilhosa, eles construíram uma rede hoje de sorveterias que vai muito bem e foi um incentivo grande que foi dado, inclusive na época que estavam se fazendo essas cidades irmãs. O meu filho foi para a Itália estudar gastronomia, ele ampliou os conhecimentos dele, além do outro específico de uma área. Então São Bernardo se presta muito para isso. Esse relacionamento que ela forma através dessa integração com outras cidades é uma área hoje super valorizada. Antigamente você não via nos programas de televisão, hoje você olha, é o tempo inteiro gastronomia. Você pega, qualquer uma delas tem uma gastronomia, não é verdade? Então isso começou por aí essa semente. Então por isso que eu acho que é muito valorizada quando eu comentei com você que as pequenas indústrias italianas que sobrevivem há muitos anos, que passam de pai para filho, porque os empregos lá também, o sujeito que entra numa, ele não sai o resto da vida, né? Então é importante que essa pequena empresa seja prestigiada em São Bernardo, porque tem a qualidade de poder fazer de pequenas empresas, hoje, quantidade de pequenas empresas que vão voltar a trazer o que é importante para São Bernardo e para o Brasil, é empregos, né? Então é muito importante isso, eu acho que é vital, é bom, vai bem. Pierre, agradeço demais esse bate-papo conosco hoje aqui, foi um grande prazer. Eu que agradeço a você, muito obrigado.
Muito obrigada a vocês também que nos acompanharam, aos internautas, né, que estiveram, ou a você que está nos ouvindo, quem sabe apenas e nos está acompanhando via videocast. Muito obrigada, até o próximo Câmara Podcast São Bernardo do Campo.